Hoje vamos falar sobre o momento mais emocionante da vida de diversas pessoas quando a gente fala de aquisição, crédito imobiliário e consórcio. Vamos citar as principais diferenças. E eu vou começar pelo mais comum, crédito imobiliário. Crédito imobiliário é simplesmente uma operação onde você escolhe um imóvel, submete um risco, pede para o banco comprar esse teu risco, ou uma financeira. A financeira analisa primeiro o teu perfil como comprador. Num segundo momento, ela analisa o imóvel, o bem que você está querendo adquirir, faz a compra desse imóvel para você, paga para o vendedor e você paga essa dívida para o banco ou para a financeira. Como que isso funciona? A partir do momento em que você pede empréstimo ao banco para a compra de um imóvel, a avaliação primeiro do teu potencial de pagamento, onde você tem que ter uma renda mais ou menos compatível com de 3 a 4 parcelas que você quer assumir. Exemplo, quero comprar um imóvel, esse imóvel vai me custar uma parcela de R$ 2.500 por mês. Quando o banco for te avaliar, mais ou menos qual o valor de renda, qual o valor de receita, de entrada mensal, durante um período de 2, 3 a 6 meses, que ele vai querer analisar para ver se você tem um poder potencial de pagamento daquela parcela de R$ 10.000 aproximadamente, de 7.500 a R$ 10.000. Então põe isso na tua cabeça. Quando você for comprar um imóvel, for tentar um crédito imobiliário por alguma instituição, normalmente ela vai exigir que você comprove uma renda com potencial de 3 a 4 parcelas do que você quer assumir. Pois bem, esse é um ponto bem importante, que é a primeira etapa da análise de risco. O segundo ponto, que é bem importante, é a tua idade. Para você que é mais novo, você acaba tendo um espaço, uma perspectiva de vida, de geração de receita maior. Com isso, o banco acaba estendendo um prazo máximo do teu financiamento de até 420 meses, ou seja, você tem um fôlego muito maior para pagar. Atualmente, a tabela mais usada para pagamento é a saque. E isso é interessante porque você começa pagando uma parcela de R$ 2.500, essa parcela tende-se a cair conforme o passar do tempo. Por que essa parcela cai? Você paga num primeiro momento maior parte dos juros, e não do principal, do saldo devedor de fato, e um seguro de vida mesmo, que é para fazer uma contraparte com o teu risco em vida. Para o banco importa que seja um imóvel de qualidade e que o pagador seja de extrema qualidade. Além do potencial, o banco acaba analisando no crivo de crédito algumas particularidades, como o teu emprego, se ele é CLT, se você é autônomo, se você é um funcionário público. Todas essas análises, desde a composição de renda, até mesmo qual que é a fonte, qual que é a origem da tua renda, para que o banco possa entender a consistência, é a primeira etapa da análise, que é a análise de crédito. E essa análise normalmente impacta diretamente na taxa de juros. Diversos momentos que o juros era baixo, a gente tinha perfis de clientes com idade, com comunhões similares, parcial de bem, que hoje é mais tradicional do mercado, e acabávamos nos deparando com clientes com perfis de taxas diferentes. Um cliente com taxa de 7% e o outro cliente com taxa de 5,5%. E aí simplesmente porque provavelmente esse cliente de 5,5% ele gerou um risco muito menor do que o cliente de 7%. Ou por capacidade de pagamento, ou porque era um funcionário público, enquanto o outro é autônomo. Então, o banco analisa todas essas circunstâncias. O que é bem importante e acaba trazendo segurança para o comprador, um processo de crédito imobiliário. Além de, normalmente, a imobiliária, corretor, o correspondente bancário que te atende fazer uma análise na primeira instância da qualidade deste imóvel, desde a parte estrutural, parte documental, impostos, tributos que envolvem este imóvel, até mesmo tributos, impostos que envolvem os donos, processos trabalhistas, processos de qualquer classe seja, o banco faz uma análise muito mais criteriosa. Porque você faz como comprador, só que você está no momento que muito provável tua emoção está aflorada. Você está querendo ter aquela experiência, querendo adquirir um bem. O banco não. O banco ele vai fazer uma análise muito mais racional e fundamentada. Por que racional e fundamentada? O banco, quando ele primeiro analisa o teu risco como um bom comprador, num segundo momento, ele vai analisar o que você quer comprar, o imóvel que você quer comprar. Se esse imóvel ele condiz com o valor que você está pagando, se esse imóvel está numa praça de boa localização, se há uma área já integrada, se é uma área que, num possível não pagamento da tua parte, por qualquer que seja o motivo, ele vai conseguir se desfazer desse imóvel com facilidade, seja no leilão, seja em alguma outra incorporação por um terceiro. Então, o banco analisa todo esse contexto. E a parte mais importante, o banco não está querendo comprar imóvel. Quem está querendo comprar imóvel é você. Então o banco ele não tem essa situação, essa circunstância emocional envolvida. Ele é muito mais racional e pragmático. O que para você comprador acaba sendo muito mais vantajoso.
Você ter o banco fazendo uma análise jurídica bem complexa, uma análise de mercado, uma análise até de avaliação do bem que você está comprando e você assume só a parcela com ele. Eu normalmente falo para os meus clientes, se você tem uma carteira muito bem alocada, com uma performance bacana, não existe crédito imobiliário caro. Ele só é caro se ele não conseguir se pagar, se concretizar ao ponto da tua carteira te trazer prejuízo e aqui te trazer despesa. Mas sempre vale um estudo muito na íntegra, principalmente por conta desses outros benefícios que o crédito imobiliário te traz. E aí é interessante porque na tabela saque, como eu disse, você começa pagando primeiro os juros, um valor bem pequeno do saldo principal, paga-se junto um seguro de vida que ele também ele é agrupado na tua parcela, mas se você tiver um financiamento na tabela saque por 420 meses, mas no 20º mês você decidir liquidar, este contrato ele é trazido a valor presente, ou seja, você praticamente pagou os juros de 20 parcelas e algumas taxas bem irrisórias embutidas no contrato na hora dessa amortização. Você praticamente paga o valor do imóvel menos o valor já pago, porque o futuro ele vai para valor presente. Ou seja, aqueles juros que tinha a vencer por 420 meses, que com certeza até o final do contrato chegaria próximo ao pagamento de 3 imóveis, ele praticamente é descartado e jogado para valor presente. O que incorpora nessas suas parcelas mensais? Incorpora os juros, que é a maior fatia de um primeiro momento. Ele incorpora a amortização. Então, você tem uma parcela ali do teu saldo devedor menor que ela é amortizado. Ele incorpora os seguros, é mais do que um seguro, não é só o seguro de vida, ele tem um habitacional também, entre outros, e as taxas administrativas. Então, as taxas e o seguro, e a amortização e a taxa de juros, ele não sai em nenhum momento. Ela só muda o fator de risco que, consecutivamente, ela, conforme passa o tempo, vai reduzindo e o teu valor de amortização sobre o valor principal, sobre a dívida, ela vai melhorando. Então, você começa pagando juros e taxas e parcela do principal, ou seja, aqui é o valor do imóvel. Ao longo do tempo, ele vem equalizando ao ponto que vai diminuindo o risco para o banco, que foi o teu contraparte que comprou à vista, pagou para o vendedor e você paga para ele. Chega num ponto de equilíbrio mais ou menos ali em 60%, 70% do contrato. Daqui para frente você paga muito mais a parcela do imóvel de fato, o saldo devedor, e essa parcela de juros ela já é reduzida bastante, ao ponto que para o banco, o teu risco de inadimplência deixou de existir. Além disso, consigo comprar um imóvel já financiado? Estou com interesse em comprar uma casa, mas essa casa tem alguém morando, essa pessoa fez um crédito imobiliário e não liquidou ainda. Eu consigo comprar esse imóvel mesmo tendo um contrato em andamento? Sim. O processo de análise do teu risco ele é feito da mesma maneira, a tua capacidade de pagamento, tua fonte de renda, a tua estabilidade financeira. Se a tua esposa for com mãe parcela, acaba passando por esta avaliação também, principalmente se a renda for composta. Então, poxa, eu componho renda com meu pai, com a minha mãe e com a minha esposa para dar um total ali de 3 a 4 parcelas. Quem que será avaliado nesse contexto? Todas essas pessoas, nas suas devidas proporções. Crédito imobiliário da casa do meu vizinho que ainda está financiada. Eu consigo comprar? Consegue. Tem um instrumento no mercado chamado interveniente quitante. Então, como que funciona? A tua análise de risco ela é feita da mesma maneira. Você passou na aprovação, o teu banco tem um instrumento que ele consegue comunicar com o saldo devedor desse cliente que você quer comprar a casa, do seu vizinho. Seja no mesmo banco ou seja até mesmo em outro banco. Eles se comunicam, as áreas de crédito. E aí o valor da dívida dessa pessoa será calculado no valor presente. Essa dívida do valor presente, sendo todo o processo todo aprovado, ele incorpora no teu contrato como se fosse um imóvel solto. E aí o banco que o teu vizinho financiou dá uma carta de quitação para ele, ou seja, ele não tem mais despesa com este imóvel e essa despesa entra no teu financiamento. E o meu vizinho, o que eu faço com ele? Eu vou usar um exemplo bem simples. Comprei uma casa de 1 milhão, meu vizinho tinha 500 mil de saldo devedor. Como que funciona? Como que ficaria esse número? 500 mil, que é o saldo devedor do teu vizinho, você vai incorporar no teu contrato através do interveniente quitante. Os outros 500 mil é a forma que você vai pagar com recurso próprio, com alguma outra negociação que você irá fazer direto com ele, que nesse contexto vai entrar como se fosse a entrada do imóvel. Então são caixinhas diferentes. Além disso, como que funciona o processo de documentação sobre o valor do imóvel? A única coisa que muda nesse trâmite todo é o interveniente quitante, antes dele financiar para você um saldo devedor, antes do teu banco comprar esse risco,
ele precisa, ao invés de pagar o valor integral para o vendedor, ele paga para o banco que ele financiou. Então, vou usar exemplo simples. O banco laranja é o seu banco de correntista, você está tocando o teu crédito imobiliário de aquisição por lá. O banco do teu vizinho é o banco vermelho. Então, o seu banco laranja vai mandar uma carta de crédito aprovada no teu nome para o banco vermelho, dizendo que o Guilherme deseja comprar o imóvel do vizinho dele, que é com essa matrícula, esse contrato de crédito com financiamento de 500 mil. Banco vermelho, me emite uma carta de quitação, eu vou quitar e esse saldo eu vou incorporar e cobrar do Guilherme, que é o novo crédito imobiliário. Esse banco emite a carta, interveniente quitante, este boleto é liquidado pelo banco laranja, ou seja, essa dívida deixa de existir, e aí sai a alienação do imóvel. Este imóvel desalienado, ele acaba sendo posse do Banco Laranja. Então, o Banco Laranja, quando alienar esse imóvel que a dívida foi baixada, ele gera uma responsabilidade financeira em cima do Guilherme. E o meu vizinho, que devia ali 500 mil, fica sem dívida nenhuma. Apenas com dinheiro de diferença que eu ou dei à vista, ou tomei algum crédito, ou complementei no crédito imobiliário. Mas o ponto é, eu tirei a dívida das costas do meu vizinho, comprei o imóvel dele mesmo sem ele quitar o crédito imobiliário, e ainda assim conseguir tomar essa dívida para mim. Taxa de juros, como que funciona? A taxa de juros, eu carrego a taxa dele, eu assumo uma taxa nova? Sim, vai ser a taxa condizente com o período. Então, se a gente pegar patamares agora de 2025, que os juros têm sido negociados na casa de 13%, se meu vizinho lá atrás, durante a pandemia, em 2020, 2021, fez um crédito imobiliário com taxa de 5%, muito provável que essa parcela que ele pagava vou usar um exemplo, de 5 mil reais sobre esse crédito de 500 mil, a tua parcela vai ser muito maior, porque ela vai ser recalculada, esse saldo devedor, de acordo com a taxa atual. Então, o teu risco, esquece tudo que teu vizinho pagava, a parcela, o fluxo de pagamento, e o que você comprou não foi o contrato dele, você comprou o saldo devedor dele e condicionou de acordo com o preço de mercado atual. Esse é teu novo crédito imobiliário. Além disso, consigo amortizar o meu crédito imobiliário. Acabei de comprar a casa do meu vizinho, mas tem um bônus da minha empresa para receber, ou estou vendendo um imóvel de veraneio e essa projeção é que aconteça daqui a um ano. Daqui a um ano aconteceu, estou devendo 500 mil. Consigo chegar lá no banco e falar, banco, baixa 100 mil da minha dívida? Consegue. E aí você tem duas possibilidades de fazer essa amortização. Ou por parcela, então estou pagando 7 mil reais de parcela, eu quero baixar 2 mil por parcela. Eles vão jogar esse valor numa tabela, essa tabela vai projetar por período, essa redução de 2 mil e vai te dizer quantas parcelas você consegue diminuir. Ou consigo diminuir por saldo devedor. O que significa isso? Se eu estava devendo 500 mil e essa dívida foi para 700 no financiamento, eu vou dar 100 mil de entrada, eu vou baixar de 700 para 600, reduzir 100 mil, só que eu continuo pagando as mesmas parcelas, ou seja, eu encurtei o prazo do contrato. Então lembra, numa possível amortização sem liquidação total do contrato, então amortizei, eu reduzi meu saldo devedor. Você tem duas formas, ou reduzir o valor de parcela, ou reduzir o prazo do contrato. E aí acho que vale a pena a reflexão de acordo com o teu momento financeiro, de acordo com a tua perspectiva, com o teu projeto de vida. A aula de hoje é uma aula bem superficial sobre crédito imobiliário. A ideia é que a gente tenha essa aula de forma mais profunda, mais completa, com simulações reais dentro da nossa plataforma educacional e dentro até do YouTube. Essa aula ela vai estar de forma mais exponencial dentro do YouTube. Como que eu faço para acessar? Aqui no rodapé do vídeo, vai ter tanto QR Code para você poder escanear aí para a nossa rede social, VerticCast, Vertic Invest e até mesmo os nossos canais, tanto do YouTube quanto da plataforma educacional. Conto com a sua presença. Até mais.